Boa noite aos telespectadores aqui da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando com vocês mais um programa Justiça. E o tema de hoje será diversidade e formação do povo brasileiro. Nós temos desenvolvido aqui no nosso programa uma série de abordagens a respeito dos direitos fundamentais e dos direitos humanos do povo brasileiro e das pessoas em geral. Já falamos em outras oportunidades sobre o tema da diversidade, diversidade sexual, a liberdade sexual, diversidade racial. E hoje queremos aprofundar esse debate com você, telespectador, mas dando a ênfase na formação do povo brasileiro. Essa é a temática que está colocada no livro de um grande intelectual brasileiro, antropólogo, político, ex-senador da República, o Darcy Ribeiro, uma das maiores cabeças, uma cabeça brilhante que o nosso país conheceu e que teve a oportunidade de escrever hoje um clássico da nossa literatura, um clássico que nos dá o sentido da brasilidade e da formação do sentido do povo brasileiro, um dos maiores intelectuais que o século XX conheceu em nosso país. Darcy Ribeiro, em seu livro, trabalha principalmente com a temática da miscigenação, uma temática que não é nova, que não é apenas um conceito seu, mas que foi trabalhado de uma maneira bastante diferenciada por esse autor. O povo brasileiro teria, na visão de Darcy Ribeiro, na mistura, a sua marca mais característica. Somos um povo miscigenado. E isso desde as nossas origens, a partir do momento em que os europeus, os colonizadores portugueses, aqui aportaram em 1500. Aqui, a miscigenação aconteceu naturalmente, sem que isso fosse entendido como um fato moralmente errado ou até mesmo pecaminoso. É evidente que esse fenômeno não se operou sem contradições e lutas. Evidentemente, essa miscigenação ela não se operou de uma forma tranquila, porque o europeu que aqui chegou, principalmente o português, em 1500, eles chegaram e dominaram os povos que aqui viviam milenarmente. E através da subjugação, através da escravização, acabou acontecendo, inclusive, essa mistura sexual que deu origem à miscigenação do povo brasileiro. Portanto, uma característica que preside a nossa formação. Os primeiros povos que aqui viviam no Brasil, e o Brasil já existia fisicamente, já existia biotericamente, com povos que se organizavam de maneiras muito diferentes das formas europeias. Povos, como dizia Darcy Ribeiro, cuja única finalidade da vida era viver. Viver em comunhão com a natureza, em equilíbrio com ela. Povos onde havia uma absoluta harmonia social, sem a compreensão do meu ou do teu, onde tudo acabava sendo coletivo e respeitoso. Esses povos que aqui viviam se distinguiam por uma moral sexual bastante distinta do que os povos europeus conheceram e acabaram desenvolvendo aqui posteriormente. Uma moral evidentemente característica dos povos cristãos europeus. Para eles, para os povos originários das Américas e do Brasil, o casamento não possuía o caráter de posse de um sobre o outro que hoje nós conhecemos. E a bissexualidade acabava sendo algo extremamente natural. É a partir dessa visão de um povo que aqui se colocava, de um povo que aqui estava e que aqui se desenvolvia, que Darcy Ribeiro realiza a divisão do seu livro a partir das três grandes matrizes da formação do povo brasileiro. A matriz tupi, a matriz europeia ou lusa e a matriz africana. Matriz tupi. Eram os povos tupis, guaranis e também os tupinambás, que viviam no litoral brasileiro, com seus costumes, com suas crenças, com suas formas de organização e vida.
Esses eram os povos que aqui estavam milenarmente e que os europeus encontraram quando aqui aportaram em nossas baías. Esses povos viviam da coleta, viviam da produção em pequena escala de gêneros alimentícios, viviam da caça, da produção de vinho e da guerra também, que desempenhava uma importante função social na manutenção das suas estruturas sociais e políticas. Esse povo foi encontrado aqui, nesse estado, pelo colonizador português. Daí a matriz portuguesa, lusitana da Constituição do Povo Brasileiro. Em 1500, o invasor luso aqui chegou trazendo também a sua cultura, os seus hábitos, a sua religião e também os seus propósitos. Propósitos econômicos que acabavam se inserindo no mercantilismo que estava nascendo e se desenvolvendo a partir da Europa e que daria origem ao moderno sistema capitalista que hoje nós conhecemos. Os portugueses, à época, eram a vanguarda da sociedade europeia. Foram os primeiros a construir um Estado-nação. Desenvolveram de forma bastante elevada o comércio, o mercantilismo, a tecnologia naval e também as ciências, que acabaram herdando a partir dos árabes, que viveram por 800 anos na Península Ibérica e acabaram sendo expulsos logo após as cruzadas por obra de um acordo entre os povos que ali viviam, onde hoje é Portugal, e a Igreja Católica a partir do Vaticano. Os portugueses que aqui chegaram se mesclaram amplamente com os índios, dando origem a uma gigantesca leva de novos homens e novas mulheres que não eram nem índios nem eram europeus. Darcy Ribeiro, portanto, afirmava que esses novos homens e mulheres formavam uma ninguémdade. Não se identificavam nem com os europeus, nem com os índios, e foram eles que deram origem ao povo brasileiro. Portanto, um conceito novo que o nosso antropólogo lança para explicar a formação e o sentido do povo brasileiro. Um povo que se formou não a partir de uma identidade, porque ele não se identificava com ninguém, não se identificava nem com o índio nem com o invasor europeu. Ele era a ninguémdade, aquilo que era novo, aquilo que se distanciava, aquilo que se diferenciava e que possibilitava o surgimento de alguma coisa de nova nessa parte do mundo. Por outro lado, nós não nos desenvolvemos apenas com os elementos indígenas e com os elementos lusitanos. Muito pelo contrário, também aqui nós necessitamos, por um longo período de tempo, de mão de obra. Uma mão de obra que não existia no nosso continente, uma mão de obra que não existia no nosso país. E então os portugueses lançaram mão do recurso odioso da escravidão e foram buscar na África, no grande continente, uma leva de homens que serviriam como mão de obra para a construção do nosso país, para a construção de nossa nação, para a construção de uma economia que à época se baseava na cana-do-açúcar e na produção em larga escala do açúcar que seria remetido para a Europa. Portanto, a última matriz da nossa formação social e histórica é a matriz africana. Vieram então os africanos, legiões de homens negros como a noite, como dizia o nosso poeta Castro Alves. Trouxeram consigo a sua religião, os seus credos, a sua língua e tantos outros elementos culturais que acabaram impregnando a cultura brasileira. Os negros acabaram fornecendo o elemento mais plástico e talvez mais criativo da nascente brasilidade, a formação e o sentido da nossa cultura. O que surgiu dessa mistura? Ora, o que surgiu dessa mistura foi algo muito interessante. Surgiu a ninguémdade de que falava Darcy Ribeiro. Aqui nós não tivemos qualquer identidade, qualquer traço de aproximação com ninguém. Simplesmente tivemos, então, uma característica de um povo novo. Um povo que é ninguém, que não é índio, que não é europeu, que não é negro e que, portanto, pode dizer que é brasileiro. Apenas isso, o povo brasileiro, um povo novo que surge nesta parte do mundo. Brasileiros que se distribuíram pelas diversas regiões do nosso país continental
e que possibilitou a constituição de culturas regionais que, embora falem a mesma língua e acabem se alimentando da mesma forma, tendo traços culturais muito semelhantes, também pôde desenvolver traços regionais e culturais que tornaram extremamente rica a formação e o sentido do povo brasileiro. Por exemplo, Darcy Ribeiro se refere ao povo sertanejo, o povo nordestino, seus heróis como Lampião e Maria Bonita, ao povo sofrido do Agreste, queimado pelo sol e fustigado pela seca. Foi lá que nasceu Canudos, uma das maiores resistências à república que o Brasil conheceu. Um movimento que hoje é considerado um símbolo de resistência do povo brasileiro à opressão. Ao caipira, o caipira do sudoeste, principalmente do interior de São Paulo, que em sua caipirice acabou construindo uma sociedade industrializada, uma sociedade desenvolvida e multicultural, que sempre aceitou de forma ampla a mistura, que sempre aceitou a miscigenação e que, quando passou a industrializar o seu estado, aceitou que o sertanejo nordestino pudesse para lá descer e formar a grande massa de mão de obra que construiria grandes cidades que nós temos o orgulho de ter hoje no nosso país. Formou-se também o gaúcho, aqui no sul, e todos os sulistas de uma maneira em geral, com suas tradições fortes e o seu espírito de luta, o seu churrasco, o seu chimarrão, a sua forma peculiar de falar, a sua forma peculiar de ver o mundo e de tratar as pessoas. Portanto, um povo novo, um povo diferente, que enriqueceu por demais o povo brasileiro. Enfim, o caboclo do norte, aquele sujeito impregnado pelo encontro das culturas lusa, dos portugueses, e também com conhecimentos dos povos Yanomami, que viviam milenarmente na floresta amazônica brasileira. Profundos conhecedores dessa floresta, esses caboclos são um orgulho de uma parte do país que ainda não está desenvolvida, uma parte do país que merece a nossa atenção, a atenção dos políticos brasileiros e das políticas públicas para o desenvolvimento. Evidente que nós não estamos esgotando todas as matrizes do povo brasileiro. Existem outras também, até mesmo porque no século XX, no século XIX e no século XX, foi necessário trazer os povos europeus para o Brasil para suprir a mão de obra que estava sendo esgotada a partir da abolição da escravidão. Para cá vieram os japoneses, para cá vieram italianos, para cá vieram alemães, para cá vieram poloneses e tantos outros povos e culturas que enriqueceram sobremaneira a forma de ver e pensar do povo brasileiro. É esse povo, portanto, um povo que se orgulha da sua mistura, de sua miscigenação e de sua diversidade, que forma a nação que nós hoje conhecemos e vivenciamos. O direito fundamental, portanto, à diversidade no Brasil, ele não é um conceito, ele é uma realidade que faz parte do DNA da nação brasileira. E é por isso que nós gostamos sempre de enfatizar essa questão, porque existe muita resistência quando se falam, por exemplo, em políticas afirmativas no Brasil. Mas essa resistência ela deve ceder espaço a uma compreensão muito mais apurada de como se operou a formação do nosso povo, a formação da nossa cultura, para que nós possamos compreender o seu sentido e a sua necessidade. Daí que o respeito à diferença e às ações afirmativas acabam adquirindo, aqui no Brasil, uma importância absolutamente histórica para equilibrar as profundas desigualdades internas de caráter político e econômico que marcam a ferro o povo brasileiro. Um povo que merece sim superar as desigualdades para poder viver com saúde, educação, cultura, lazer e trabalho para todos, construindo a sociedade justa, livre e solidária que a Constituição da República Brasileira de 1988, nascida de um momento de redemocratização do país, previu e quis para o futuro brasileiro.
É essa Constituição que nos inspira, é essa Constituição que nos dá um norte de construção de uma sociedade absolutamente democrática, que respeite a diversidade, principalmente religiosa, racial e cultural, que o povo brasileiro possui. É essa Constituição que acaba se tornando um início e um fim para a constituição de uma nação poderosa politicamente e desenvolvida economicamente. Nosso programa semanal vai chegando ao seu fim e eu quero aqui sempre estar debatendo com você, telespectador, e com você, internauta, os grandes temas que tocam profundamente na nossa cidade, que tocam profundamente no nosso estado e no nosso país. Eu sempre tenho trazido aqui para vocês temas sobre direitos fundamentais, temas sobre a política brasileira e sobre a economia brasileira. E eu quero abrir para você, internauta, para você, telespectador, a possibilidade de opinar, a possibilidade de fazer perguntas, questionamentos e debater conosco aqui na nossa televisão. Vocês poderão mandar alguns e-mails para esse e-mail que está aparecendo aí no rodapé do seu televisor, mateus.th.tvfloripa@gmail.com. Esse é o canal que nós elegemos para realizar um debate franco e aberto com a comunidade. Para este e-mail, você poderá mandar suas mensagens, fazer suas perguntas e fazer também suas sugestões. Eu quero muito receber o seu e-mail, eu quero muito poder debater com você e com a nossa comunidade. O nosso programa vai ficando aqui por hoje e eu espero você na semana que vem para o próximo programa Justiça. Até lá!